Seja muito bem-vindo à 10ª temporada do podcast da Oftalmo Expert. Eu sou Viviane Sakata. E eu sou Maria Cecília Scherer. E hoje nós vamos estar num formato um pouco diferente, conversando sobre um assunto super tabu na medicina. Nós vamos estar falando hoje sobre médico vendedor. Você é um médico vendedor. Como é que cai isso para você? Como é que cai normalmente para os médicos, Cissa? Então, juntar essas duas palavras, né? O médico e o vendedor. Quando a gente começa a falar sobre isso, geralmente, qual que é a reação das pessoas, né, Vivi? Olha, para mim, o médico vendedor sempre soou como um charlatão, né? Ou uma pessoa inadequada, uma pessoa que chega num momento que você não, no momento dela não no seu, uma pessoa que incomoda. Uma Né? pessoa talvez não confiável, não né? confiável, que tem exato. o interesse dela acima do seu, por exemplo. Então, sempre para mim, como médica, juntar a palavra médico com o vendedor é algo que dava arrepios, né? Assim como deve ser o que acontece com a maioria das pessoas que nos escuta, a maioria das pessoas que nos ouve. Mas da onde será que vem isso, hein, Cissa? Da onde vem esse tabu do vendedor? O vendedor por si só. Então vamos tirar a palavra do médico. Isso. Vendedor. Vendedor é uma palavra positiva ou negativa? É uma profissão positiva ou negativa? E aí, novamente, quem é o vendedor para você? Quem era o vendedor para você até então? Né? Eu acho que muitas pessoas, quando a gente fala vendedor, elas têm um protótipo na cabeça, né? De alguém insistente, alguém que vai fazer com que elas comprem algo que elas não precisam, Sim. né? Muitas vezes. E quando a gente começa a pensar melhor sobre isso, né? Esse é um grande engano, né? Porque hoje a gente vive no nosso país capitalista, né? Onde o que sustenta são as vendas. Exato. Né? O que sustenta a economia, o que gera emprego, o que sustenta as famílias são as vendas. Aliás, o setor comercial de uma indústria, de uma empresa, é o setor comercial. Né? É o que eles dizem que é o coração, né? O pulmão da empresa. É como você consegue a receita que faz com que tudo seja possível. Perfeito. Mas eu acho que cabe a gente mencionar historicamente por que a gente tem essa conotação no vendedor, né, Cissa? Bom, na época da Revolução Industrial começou-se uma demanda muito forte pelas áreas técnicas, né? Então, as faculdades, a universidade, ela sempre privilegiou, ela sempre colocou uma importância naqueles que estavam na academia, né? Então, toda mãe, todo pai sonha ainda, né? Em ter um filho formado, um filho que é engenheiro, né? Um filho que é médico, que foi na universidade, aprendeu uma habilidade, que realmente são habilidades, são ciências, são técnicas que permitiram a expansão da indústria e tudo mais, né? E aí, quando chegava na parte do vendedor, era uma pessoa naquela época que não tinha formação, né? Uma pessoa sem formação que se via numa situação em que ela precisava vender, né? Tinha aquela máxima, né, da mãe que tem o filho que não deu certo, né? E aí ela chega para a amiga e fala assim, escuta, arruma um emprego pro meu filho, nem que seja de vendedor, né? Exatamente. E aí, né, a gente foi evoluindo e a globalização e o mercado foi mostrando que a venda ela é fundamental, né? E mais que isso, né, ela exige um grupo de habilidades altamente sofisticadas. E será que nós temos essas habilidades? Em geral, não, né? Em geral, não. Até porque a gente nunca pensou sobre isso, né? Mas vamos lá. Por que vendas é um tabu? Então a gente começa historicamente pensando que o vendedor era aquele que não dava para nada, né? Não dá certo para nada, pelo menos vai ser vendedor, né? Agora, o que são as vendas, né? Eu acho que cabe a gente pensar o que são as vendas. O que é vender, né? Então, quando a gente começa a pensar o que a gente aceitaria como venda para fazer parte da nossa vida, né? Isso é fundamental, né? Começar desse ponto de partida, né? Então, vender
um dos conceitos que eu gosto muito, tem vários, né? É aquele que traz que vender é resolver o problema de alguém, é trazer a solução para uma dor, por exemplo, né? O vendedor, né? Deixa eu dar um exemplo que eu gosto, né? Imagine que você está na tua casa e você tem a tua viagem de férias que você programou há um ano antes e você vai lá para Nova Zelândia, passar 30 dias na Nova Zelândia. Você tem uma filha pequena e você tem um freezer na sua casa. E esse freezer ele está constantemente abastecido, até porque você precisa ter aquilo fácil no teu dia a dia, na vida de mulher, profissional, na correria. Você tem ali muitas carnes armazenadas, um valor financeiro armazenado naquele freezer muito grande. E na véspera da tua viagem, que você vai sair às 4 horas da manhã, o teu freezer quebra. Domingo, 10 horas da noite, o teu freezer quebra. O que é que você vai fazer? E aí você começa a pensar e você liga para um técnico e o técnico fala, não, domingo nem atende o telefone. Liga para o segundo, fala, não, domingo à noite eu não posso, não trabalho. Liga para o terceiro, ele já desliga na hora porque não tem essa possibilidade. Se liga para o quarto, ele fala, não senhora, eu vou até aí para consertar o seu freezer. E aí ele chega às 11 horas da noite de domingo na sua casa e ele conserta o seu freezer. E aquele conserto valeria quanto? Valeria talvez R$200, R$250 a visita. E ele fala para você, moça, o preço é R$500. Você paga chorando ou você paga feliz, sendo que o valor que estava dentro do teu freezer era ali R$1.500? Você paga feliz, né? Paga feliz. Por quê? Porque ele solucionou o seu problema. Né? Aquela pessoa ela é muito bem vista, meu Deus, ele veio até aqui resolver um problema, cobrou um valor acima, óbvio, era fora do horário, um valor acima, mas você precisava daquela solução. Ele vendeu o serviço e vendeu um serviço bem feito que resolveu o seu problema. Perfeito. Então é sobre isso, né? Imagina a gente entender o nosso valor, a nossa autoridade como médico, né? E a gente estava falando só do vendedor, mas tentando trazer agora um pouco para a questão da medicina. Imagina se ninguém quisesse ser médico, né? Imagina se todo mundo tivesse lá com outras, sem essa vontade, né, de estudar tantos anos, de se colocar em situações às vezes não muito agradáveis, né? De enfrentar a dor, a doença, o sangue. Quem ia resolver essa questão, né? Então, em primeiro lugar, quando a gente se forma, a gente tem uma profissão, a gente se coloca à disposição para poder resolver essa dor, né? E nada mais justo e nada mais natural dentro de um mercado capitalista que isso seja feito uma troca, né? Que seja vendido, né? Isso torna para quem está recebendo o serviço algo também mais confortável, né? Imagina que a pessoa vai lá na tua casa às 11 horas da manhã consertar o teu freezer, né? É natural que você pague ela isso, é algo que te faz sentir uma certa justiça, que você está cumprindo o seu papel naquele combinado, naquele trato, né? E na medicina isso não muda muito, né? Então, o que a gente precisa repensar é esse conceito sobre vendas, né? Então, a gente não é aqui o caso, né, de as pessoas falam assim, é tão bom vendedor que vende até areia no deserto, né? Então, isso vai contra o conceito de vender. Exato. Porque deturpa, né? Exatamente, deturpa, porque aí você não está fazendo uma coisa que o outro precisa, você está se beneficiando de algo inútil, né? Então, isso aí talvez leve as pessoas a quererem fugir dessa ideia de vender, né? Então, quando você entende o outro, entende o que ele precisa e se propõe a resolver isso, existe uma beleza. Sim. Existe uma beleza nisso e o médico, quando ele percebe, quando ele entende isso, ele acaba oferecendo uma entrega melhor para o paciente. Uhum.
Agora, existem muitas crenças limitantes que permeiam isso, né? Porque uma venda, antigamente, ela funcionava como barganha, né? Você dava batata e eu te dava feijão, né? Depois, com a sociedade capitalista, isso passou a ser via moeda corrente. Então, hoje a gente vende um serviço, a gente vende o cuidado, o tratamento, o diagnóstico, em troca de um valor financeiro. Só que existe um segundo tabu, uma segunda crença limitante aí para o médico, que é cobrar, né? Esses dias circulou aí no Instagram, estamos em abril de 24, um vídeo dizendo que o médico não deveria falar de preço, né? Então, o que é que traz por trás dessa mensagem, que obviamente não é verdadeira, né? Eu não concordo, nós não concordamos com isso, mas o que que tá errado? O que está por trás dessa mentalidade, né? A ideia de que a medicina é um sacerdócio, será? Sim, sem dúvida. E aí ele começa a trabalhar de forma não transparente, né? Porque até isso é muito comum a gente ver nos congressos médicos, os slides, o primeiro que aparece que é não existe conflito de interesses, né? E a verdade é que existe o conflito de interesses. O que a gente tem que entender, a gente tem que saber trabalhar com isso, né? Eu vou ganhar mais em um procedimento X do que num procedimento Y? Sim, isso é o dia a dia da nossa profissão. Sim, mas se esse procedimento X não é o que o paciente precisa, então eu tenho que ter essa tranquilidade de perceber que o interesse do paciente vem na frente, né? E aí, qual seria a outra opção? Então eu não vou ganhar nem no X nem no Y para não estar diante desse conflito de interesse. Isso não é possível, isso não é viável na nossa sociedade, né? Então, nós somos maduros o suficientes, temos uma boa índole, né? A gente volta a falar, os médicos, quando vão escolher pela profissão, eles ainda têm esse interesse de ajudar o outro. Um senso né? de missão. Um senso de missão. Nada nunca, né? Mas, exatamente. no geral, a população médica, ela tem um senso de ela missão. Tem um senso de missão. E o que ela submete nesse processo de aprendizado mostra isso, né? Então, a gente sabe colocar os interesses do paciente na frente da gente, né? Isso não é uma coisa que pra gente vai... Os nossos interesses, porque a gente vende, vão vir antes, né? Então, essa é a venda bonita. Você vender aquilo que para o outro é importante, fazer a diferença na vida do outro. E por que vender? Porque a venda possibilita com que a gente continue atuando nesse mercado e estando disponível para continuar ajudando as pessoas. Exato. Exato, para que a gente possa continuar e até para que a gente possa viver melhor, né? Qual é a condição que um médico que não satisfaz suas necessidades mais inerentes de qualidade de vida tem de cuidar de alguém, né? Isso é uma ilusão, é uma falácia, é algo tão infantil, né? Que a gente precisa virar essa página. O médico, ser médico é um trabalho como qualquer outro. Isso não é hobby, né? Não a diferença entre trabalho, hobby e voluntariado, né? E filantropia. Filantropia, né? Exatamente. Então, o hobby é aquilo que você faz porque gosta e você até paga para fazer, né? A filantropia você não paga, você não recebe nada, você dá tudo de graça, né? E o trabalho médico, não, aquilo é trabalho, você tem que receber por aquilo que você está fazendo. Isso é justo, né? Com aquilo você vai dar subsistência para sua família, você vai custear o padrão de qualidade de vida que você acha que faz sentido para você e para a tua família, né? Você vai sentir-se bem para que a partir dali você possa cuidar do próximo. Então isso é legítimo e isso é um tabu que a gente precisa derrubar, que a gente precisa aprender, e eu acho que isso tem uma outra fonte histórica que eu e você e a boa parte da nossa audiência já saiu da residência numa realidade em que a gente tinha sempre uma operadora ou um terceiro vendendo o nosso serviço, né? Então a verdade hoje é que a gente tem um terceiro que vende para o paciente e contrata, né, numa prestação de serviço, o médico para atender esse paciente. Então, quem precifica não somos nós. Quem precifica é a operadora ou é a seguradora, né? E aí a gente sempre ficou muito confortável nessa situação. Só que está chegando um momento em que por situações de mercado, e eu não quero entrar aqui no mérito se isso está certo ou errado, muitas vezes esse valor que está sendo pago ele está ficando insuficiente para manter esse estilo de vida.
Está sendo insuficiente para você pagar aquele congresso que você precisa ir 1 ou 2 vezes por ano para se manter atualizado, que tem um custo de congresso, de passagem, de hotel, né, para que você possa participar disso tudo. Então está ficando inviável essa conta. E aí a gente volta numa realidade em que é necessário para você poder continuar cumprindo a missão de cuidar, você poder ter um valor justo pelo seu trabalho. E é engraçado essa questão do passar o preço, né? Que parece que é algo da nossa classe, né? Que até o paciente, ele não vê dessa forma, né? Eu já teve uma entrevistada aqui que falou isso pra gente, e a gente mesmo, quando está nessa posição, né, de cliente, também se sente muito mais à vontade com o médico, ele está naquela conversa, né? Fez a indicação do procedimento, da cirurgia, do tratamento, e é muito natural que ele traga, então, qual que é o preço, né? Sim. Ele já explicou para a pessoa a necessidade daquilo, o que aquilo vai trazer para ela, de saúde, de resolução daquele problema, e aí é natural, então, quanto custa, né? E aí o médico, ele trava, né? Porque ele fala assim, tá, então agora a senhora vai conversar com a minha secretária, ela que vai pagar para o senhor, porque existe um constrangimento, né? E tem também, né, uma cultura de constrangimento em relação a dinheiro, em se falar de dinheiro, né? As pessoas não falam quanto ganham, as pessoas não têm esse constrangimento porque, de alguma forma, isso implica em que você pode pagar ou você não pode, né? Então, junta um monte de tabu, né? E a pessoa que está ali naquela condição natural de cliente, que já quer saber o preço para entender se aquilo vai poder acontecer ou não, ela também fica assim meio desconfortável, né? Por que não me falar o preço? Então agora eu vou para uma outra pessoa que não me conhece, né? Que não sabe o que a gente conversou aqui, né? E essa pessoa vai me falar o preço. Então, são coisas culturais, né, que vêm de longe e que acabam colocando uma barreira na relação do médico com o paciente. Quando, na verdade, ele podia muito bem ali falar, custa X reais. E aí ele fala assim, esses X reais, aí a senhora pode conversar com a minha secretária para ver como que fica bom para a senhora pagar esses X reais. Perfeito. Né? Uhum. E isso é muito comum, né? A gente conversa com vários colegas e a gente vê que realmente essa dificuldade de passar o valor, ela é muito comum quando você está na posição de médico, mas quando você está na posição de paciente, só reforçando o que você falou, a sensação que eu tenho quando você está ali numa conexão com o colega, com o médico, e ele diz, agora você vai conversar com a minha secretária sobre o valor, ou com a minha concierge, com a minha orientadora cirúrgica, você tem uma sensação, puxa vida, agora ela vai me enfiar a faca, né? Agora vem algo que não vai ser bom. Então, eu acho que a gente precisa parar para pensar um pouco nisso tudo. A gente precisa entender que o nosso trabalho como médico, ele nada mais é do que uma relação de venda do nosso serviço, do nosso cuidado com ética, né? É uma venda ética, é uma venda que soluciona uma dor, né? Para que a gente possa evoluir nesse sentido e desenvolver essa habilidade que, como falamos, nós não costumamos ter. Né? Porque nós médicos somos aqueles estudantes que estudaram muito para passar no vestibular, um vestibular muito concorrido, que passaram 6 anos mergulhados nos livros e na prática médica, que passaram 2, 3, 4, 5 anos de residência também mergulhados nessa realidade e pensando só como evoluir tecnicamente, mas hoje a excelência técnica, só a excelência técnica não nos diferencia, ela é só o ponto de partida. E quem não tem excelência técnica nem sai do ponto de partida, né? Diga-se de passagem. Mas ele é só o ponto de partida. A partir dali, existem alguns conceitos que a gente precisa parar para pensar e pensar que o nosso serviço, o nosso trabalho, o médico é sim um vendedor, é uma das crenças limitantes que nós precisamos começar a trabalhar e muitas vezes não é num episódio de podcast, né, Cissa? Que isso vai virar essa chave, mas é um trabalho muito mais longo para que a gente possa construir essa venda ética. E é muito bacana, né, porque a gente começa falando lá que de repente o vendedor é alguém que não deu certo em outras áreas e ele vai vender, ele não tem uma formação, e hoje a gente percebe que vender exige várias habilidades, né? Então,
uma das coisas que você citou é essa conexão. Então, a conexão, ela depende de observação, né? De você conseguir, às vezes, entender o que o paciente nem ele sabe, nem ele percebeu. Perfeito. Né? Então, você trazer clareza para aquilo que é importante para o outro, né? Exige uma habilidade que, às vezes, o médico lá, assistente, não tem, né? E isso é muito engraçado, porque antigamente era muito comum, às vezes, você ir em grandes médicos, né? Que tinham uma relação médico-paciente péssima. Sim. Mas a gente ia, porque como não tinham muitos, né? E de repente aquela pessoa... né? Exatamente, aquela pessoa sabia resolver, né? Eu lembro que era como falar assim, não ligue, ele não vai falar, ele é meio grosseirão, mas ele é ótimo cirurgião, né? Sim, verdade. Vai resolver o teu problema, né? Sim. Então, faltavam todas essas habilidades, né? E aí o vendedor, a pessoa que se propõe a vender nesse nível, nessa alta performance, nesse cuidado, ela precisa entender o que o outro precisa, né? Então ela precisa olhar, ela precisa escutar, ela precisa fazer as perguntas certas. Exato. Né, Vivi? Ela precisa empatizar, ela precisa de fato se importar com aquela pessoa para poder fazer uma venda ética de alta performance, que é o que a gente fala aqui, né, na Ophthalmo Expert. E essas habilidades, elas não vão aparecer do dia para a noite. Né? Você precisa, em primeiro lugar, você precisa abrir, né, os olhos para essa nova realidade. Existe uma carência de profissionais para atender a população nesse nível, né? Sim. Porque eu ouso dizer que quando o médico tem esse interesse na venda, ele acaba se tornando um médico melhor, porque ele está mais apto a ouvir, a entender a necessidade do outro, para trazer a solução, né? E na contramão ele vai receber por essa solução. Sim. Então, quando ele se coloca nessa... Existe uma carência de médicos assim, né? Sem dúvida. A gente, às vezes, acaba aceitando uma posição de vítima, né? Em que a gente, puxa, mas eu tenho que atender rápido, eu tenho que, né? Mas quem definiu isso? Que você tem que atender assim? Sim. Você pode construir uma realidade diferente. Você pode definir como que você quer. Sim. Né? Nós temos colegas que definiram, olha, do jeito que eu atendo, do jeito que eu gosto de fazer, é um jeito demorado, é um jeito que vai 30, 40 minutos. O meu modelo é atendimento particular. Né? E aí muitos vão dizer assim, mas isso não é possível. Mas a venda transforma isso numa possibilidade. E a gente não está querendo induzir aqui que você precisa ir para o particular ou não. Né? Na verdade, é uma revisão de conceitos num mercado que se apresenta desafiador e que ele é necessário para que nós continuemos cumprindo a missão. Porque desse jeito em que a gente diminui cada vez mais o tempo de consulta, muitas vezes tem uma remuneração que não é compatível com a sustentabilidade do negócio e que acaba influenciando, acaba impactando na nossa saúde, na nossa qualidade de vida como médico, isso realmente não é viável. Né? Então, pensando nisso, temos que deixar de ser amadores, começar a questionar alguns conceitos e algumas crenças limitantes, e o conceito do médico vendedor é um deles. E eu acho isso muito legal, né? Porque aí você tem uma ferramenta que consegue tornar viável algo que é bom, que é positivo, porque é bom para você, respeita o teu jeito de atender, Sim. É bom para o paciente, porque existe um acordo, né? Sim. Então, você consegue viabilizar isso através da venda, que é uma ferramenta, né? Essa venda bonita que a gente fala aqui, que é aquela que te dá condições de fazer o teu melhor, né? De oferecer o melhor para o teu paciente. Muito então, bom. E a partir do momento que a gente derruba essa crença limitante sobre vendas, existe um mundo de conceitos a serem aprendidos, existe um mundo de informações que a gente pode sim aprender e fazer isso direito, vamos dizer assim, né? Tá na hora da gente deixar de ser amador, tá na hora da gente poder olhar esse mercado de frente
e não mais se vitimizar frente a ele, mas poder fazer a diferença e ser protagonista da sua própria vida, né? E aprender vendas, derrubar essa crença limitante, começar a aprender vendas é um caminho necessário. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Se você não gostou, se você discordou, se você está xingando aí na tua casa, fique à vontade para colocar aqui as suas perguntas, né, os seus comentários, para que a gente possa fomentar essa discussão, para que a gente possa virar essas chaves, né? E muitas vezes a gente vê que não é um pequeno momento como esse que tivemos aqui, que vai efetivamente virar a chave, mas ele vai começar a fazer um movimento, ele vai começar a causar algum incômodo para que a gente possa, na sequência, construir isso. E nós aqui do Oftalmo Expert estamos mais do que dispostas e mais do que prontas, temos isso como missão, né? De trabalhar temas como esse com vocês. Então, se você não gostou, escreve. Se você gostou, escreve, curte e segue o nosso canal. É isso que temos para esse episódio de hoje. Oftalmo Expert, de olho no futuro. Muito bom, até logo.